Olá pessoal, sou Maurício Folcovais, cirurgião dentista como você. Eu publico conteúdo de estomatologia para que você também se torne a referência em estômato na sua região, assim como eu e muitos dos meus alunos já fizemos e já somos essa referência. Caso você não esteja inscrito no canal do YouTube, no perfil do Instagram, na página do Facebook, procura nessas 3 mídias lá pelo meu nome, te inscreve, dá um joinha, clica no sininho lá no YouTube, porque diariamente eu estou publicando muito conteúdo de estomatologia. Diariamente mesmo. Conteúdo que sai do campo de batalha, que sai dos atendimentos diários que nós fizemos, para que você possa fazer isso também com segurança, independente da tua especialidade, independente de qual seja a atividade principal do teu consultório, da tua clínica, porque a estômago está dentro do consultório de todos nós. Hoje eu quero conversar a respeito de uma questão que é muito recorrente nas perguntas que os alunos acabam fazendo, que é sobre a anamnese, como abordar essas questões com o paciente, e uma questão que vem associada dentro dessa resposta, que é como monetizar, como ganhar dinheiro, ou seja, como é que a anamnese, bem feita, vai contribuir para agregar valor no teu atendimento, agregar valor na tua consulta. Vamos começar por essa parte então. O que acontece com muitos colegas? Muitos colegas fazem atendimento de estomatologia na sua rotina de consultório e acabam vendo esses pacientes de uma maneira rápida, às vezes resolvem as situações, às vezes encaminham esses pacientes e não sabem como cobrar consulta, não sabem como converter esses atendimentos em dinheiro. É preciso ter uma noção muito clara disso. A consulta de estomatologia, e na verdade deveria ser assim para qualquer coisa da odontologia que a gente vai fazer, mas a gente sabe que existem diferentes circunstâncias, existem diferentes realidades, mas se você vai trabalhar com o estômago lá na sua clínica, isso é como fosse uma consulta médica. Não tem como ser diferente. Você vai ter que sentar, conversar bastante com o seu paciente e elaborar um processo de diagnóstico, depois passar para o exame físico. Se você fizer esse passo a passo de avaliação, onde você senta e faz todo o inventário de saúde, da lesão, da história do paciente, o paciente nem vai ter dúvidas que ele deve lhe remunerar por esse atendimento. Uma das principais dificuldades que tem quando se vai fazer cobrança nessa área é quando você procura fazer um atendimento rápido, do tipo quebra-galho. Senta ali e vão ver o que quer. A famosa olhadinha. Às vezes o paciente diz para você assim, eu tenho uma afta na boca, me vê alguma coisa que eu posso usar aqui para curar isso mais rapidamente. Não pode funcionar desse jeito. Você precisa primeiro ter certeza que é uma afta, ou seja lá o que for, porque os pacientes chamam todas as lesões que acontecem na boca de afta, de uma maneira geral. É um termo muito popular, é um termo muito utilizado, mas nós precisamos fazer uma avaliação adequada. Então, uma dica para começar essa história é você ter um ambiente separado para conversar com o paciente. E eu não estou falando de você ter uma outra sala no consultório, investir numa reforma, ter um ambiente diferenciado, não é nada disso. Se você tiver um escritório, onde você possa primeiro fazer a avaliação e depois passar ele para a sala de exame, de atendimento, onde está a cadeira odontológica, maravilha, mas isso não é fundamental. Tudo pode ser feito no mesmo ambiente, porém usando alguns artifícios. Algo que vai ser absolutamente necessário é que você vai ter que ter uma outra cadeira para o paciente sentar. Mas essa outra cadeira pode ser uma cadeira do lado da sua mesa. E é ali que você vai fazer a anamnese e a conversa. A cadeira odontológica, ela é muito opressora. O paciente se sente constrangido de contar muitas coisas naquela cadeira. Além de que, quando você tem uma outra cadeira separada e você está criando esse ambiente
que não precisa então ser necessariamente separado por paredes, fisicamente separado, você está dividindo o seu atendimento já em dois momentos distintos. E isso é muito importante. E isso vai te ajudar a cobrar a consulta, vai te ajudar a monetizar. A gente não está falando de estender o atendimento, nada disso. A gente está falando em fazer uma avaliação adequada. Aquela conversa que eventualmente você iria ter com o paciente sentado na cadeira, você vai ter com ele sentado em outra cadeira e você sentado na mesa. Ali você conduz a conversa toda, detalhadamente. Fechou a sua anamnese ali, você ficou satisfeito com a sua investigação, então aí o paciente vai passar para a cadeira odontológica. É muito importante essa distinção de momentos. A parte de avaliação através da anamnese, a parte de avaliação através do exame físico. Bom, e como é que você vai conduzir essa questão da conversa, como é que você vai conduzir essa questão da anamnese? E que é extremamente importante. Existe um livro de exame clínico, que é um livro da medicina, o autor chama Epstein, um livro que nós utilizamos muito, e lá ele tem dados que do tipo 80% dos diagnósticos na clínica médica, eles são formulados a partir da anamnese. A gente não está fazendo clínica médica, mas a gente está fazendo diagnóstico de lesão. Então, vai ter uma grande parte aí, um grande percentual dos casos, que nós vamos ter a orientação do nosso processo diagnóstico, quiçá já teremos até o diagnóstico na conversa, somente pela anamnese, antes de fazer o exame físico. Então eu preciso valorizar essa situação e é preciso que você tenha um esquema, que você tenha uma metodologia de abordagem. Você pode escolher a maneira que você se sentir mais confortável para conduzir essa conversa, mas você precisa ter um método. E esse método você precisa repetir sistematicamente. Por quê? Porque isso vai proporcionar que você faça uma abordagem sistematizada. Você vai sempre colher as mesmas informações, claro que haverá variantes, a gente vai discutir sobre isso, mas isso orienta o seu raciocínio, orienta o seu processo e evita que você esqueça coisas. Isso também vai resultar num registro da consulta, num registro dessa anamnese, também sistematizado. No futuro, talvez você queira contar seus casos, fazer avaliações numéricas, o que você está vendo mais, o que você está tratando mais, e se você quiser monitorar o seu atendimento, saber mais a respeito do seu próprio consultório, você registrar as informações de maneira homogênea, de maneira padronizada, facilita tremendamente esse processo. Diria até que isso é obrigatório. Você precisa escolher a sistemática que você vai utilizar e aplicar de maneira rotineira essa sistemática no seu atendimento. Existem aquelas avaliações que usam avaliação subjetiva, avaliação objetiva, exame, diagnóstico, conclusão, enfim. Você pode buscar a maneira que você se sentir mais confortável para executar. Mas eu lhe sugiro aquela forma que se chama PMOP, Prontuário Médico Orientado ao Problema. Porque ela é simples, ela é reprodutível e também porque a gente vem utilizando essa metodologia, o jeito que eu faço há muito tempo. Tranquilamente, há 15 anos talvez eu utilize essa mesma metodologia. Então você pode ter a confiança que isso está mais do que testado. Porque diariamente a gente emprega isso e depois de tanto tempo a gente já colheu incontáveis retornos desses pacientes e a gente percebe o quanto essa sistematização nos ajuda e nos facilita. Principalmente quando passa 4, 5, 6 anos que o paciente não retorna, e aí retorna, e essa forma de registro não deixa dúvidas do que você avaliou, do que foi feito. Muito bem, então esse prontuário médico orientado ao problema, ele começa, obviamente, com a identificação do paciente.
Não precisa ser necessariamente você que faz isso. Se você tem uma secretária, trabalha numa clínica maior, isso pode ser feito pela sua auxiliar, pela sua secretária, com aquelas coisas básicas, nome do paciente, data de nascimento, endereço, um telefone de contato que efetivamente funcione, né? Que seja realmente o telefone do paciente, que às vezes a gente precisa conversar com os pacientes e acaba não encontrando no número que ele acaba nos dando. E informar o paciente da importância de manter o número do celular atualizado, caso seja necessário que a clínica, o seu consultório, entre em contato com ele. Então essa parte é básica, dado cadastral, simplesmente. Na nossa ficha padrão, isso vai lá como ID, de identificação. Para ser mais chique, se você preferir, pode chamar de ID, né, em inglês. Bom, passada essa fase da identificação, você vai passar para o primeiro item fundamental, que é a queixa principal, e nós registramos isso como QP, a queixa principal. E, por favor, não traduza a queixa principal para palavras técnicas, científicas. Registre a queixa principal com as palavras do paciente. Não importa se isso não soou bem no ouvido do doutor, não interessa isso. As palavras do paciente revelam o entendimento que ele tem do problema dele. E é por isso que nós devemos registrar dessa forma, da maneira como o paciente se manifestou, da maneira como o paciente nos disse aquilo que está motivando essa consulta. E essa pergunta ela deve ser feita com uma questão aberta, para dar espaço para ele falar. Alguma coisa do tipo assim, tudo bem contigo, o que te trouxe aqui? Uma questão que já desarma e cria reciprocidade com o paciente é você dizer, como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por ti? E aí então o paciente vai manifestar a sua queixa principal, vai dizer, apareceu uma bolinha na minha boca, ou se eu estou com uma ferida muito grave que eu não sei o que é, se ele não sabe o que é, como é que é muito grave. Entendeu? É esse tipo de sacada que a gente precisa ter nesse momento, e por isso que a gente precisa anotar isso com as palavras do paciente, porque é a percepção que ele está tendo daquele problema. Isso tem que ser sucinto. Se o paciente começar a te contar uma história, diz, não, acontece que na semana passada aconteceu isso e aquilo, e aí me surgiu, não, vamos devagar. Vamos deixar a semana passada para a próxima parte da nossa conversa. O que realmente tu está sentindo, que te motivou a me procurar, que te motivou a vir aqui? E aí a gente filtra a queixa principal. Se ele já começou a contar a história, é importante a gente reconduzir para a queixa principal, porque a história vai entrar nesse segundo momento da nossa conversa. Na verdade é o terceiro, né? Porque tem a identificação, a queixa principal, e agora vem a história da doença atual, HDA. A história da doença atual a gente não vai registrar de forma narrativa. Aí sim a gente vai transformar a narrativa do paciente em pontos objetivos. E coisas que são fundamentais aqui é o tempo de evolução. E às vezes as pessoas dizem assim, faz tempo que apareceu. Faz tempo não serve para nós, para registro na ficha. Nós precisamos depurar essa informação. E aí a gente pode sugerir assim, quanto tempo? Não sei, faz tempo. Insista na questão. Mas esse tempo para ti é meses, é semanas, é dias. Aí ele vai começar a quantificar. Se houve algum evento importante, tipo um feriado, foi antes do feriado da Independência, foi antes do Natal, foi depois do Ano Novo. E assim, caso ele tenha dúvida, nós vamos conseguir ter uma ideia mais precisa do tempo de evolução. A gente pode ajudar o paciente, então, a pautar isso. Algumas pessoas, ao contrário, são absolutamente precisas, vão te dizer com exatidão, né, se começou dia tal, mas a gente precisa ter a noção exata. Muito tempo ou pouco tempo são medidas relativas. Segunda questão muito importante é se isso cresceu ou diminuiu. E também aí é preciso ter cuidado para não induzir a resposta.
Uma forma interessante de perguntar isso é você dizer para o paciente, desde que você percebeu isso, mudou de tamanho? Bem, você não está perguntando se cresceu ou se diminuiu. Você está perguntando se mudou de tamanho. E está aberto para dizer se é para mais ou se é para menos. E essa conversa, então, ela pode ser conduzida com questões abertas e onde a gente tiver dúvida, nós vamos para questões fechadas. O que são questões abertas? São aquelas questões que o paciente pode falar o que ele quiser. Questões fechadas, a resposta é sim ou não. Por exemplo, dói? Ele vai dizer sim, ele vai dizer não, ele vai dizer às vezes. Nós podemos tentar quantificar essa dor, a intensidade, o horário. Também é importante a gente perguntar se a lesão muda de lugar, se ele teve outras lesões como aquela em outras épocas da vida, e aí a gente está conduzindo para lesões que são crônicas ou que são recorrentes, se é uma ferida, havia uma bolha antes, e muito importante também na história da doença atual é se já houve algum tipo de tratamento. Ele já usou alguma medicação em cima do problema? Ele já fez algum procedimento em cima daquele problema? Investigar essas questões são muito importantes, porque se a lesão recebeu alguma forma de tratamento, o seu aspecto clínico e mesmo a sua sintomatologia, os seus sinais e sintomas, eles podem estar alterados em função desse tratamento que foi utilizado. Não importa se foi um tratamento prescrito por um profissional, se foi um tratamento que ele conseguiu na farmácia, se foi um tratamento caseiro que alguém deu a dica ou ele mesmo resolveu tratar de alguma maneira. A gente precisa saber e isso também precisa ser registrado. Se você está na dúvida se toda a história da doença atual ela foi levantada, ela está satisfatória, você também pode perguntar para o paciente se existe mais alguma questão, mais algum fato que ele gostaria de relatar a respeito do problema. Você está utilizando uma questão aberta e dando, assim, total liberdade para que ele narre ou ele se manifeste a respeito da situação. Mas é muito importante que a gente conduza isso considerando todos esses aspectos que a gente listou, considerando o aspecto clínico que o paciente percebe também, né? Às vezes eles já querem mostrar a lesão, não é a hora, não é o momento, peça para ele ter calma, explique que na sequência você vai examinar e que você vai olhar então o que está acontecendo. Mas esse é o momento de contar a história do processo, contar a história da doença. Vejam, por exemplo, a situação da angina bolhosa hemorrágica, que o paciente nesse momento vai contar uma história fantástica. Ele vai dizer que ele estava comendo alguma coisa, e aqui eu estou reproduzindo a história clássica, obviamente, ela pode ter pequenas variações, né? Ela pode ser um pouco diferente, mas ele vai contar usualmente que ele estava comendo alguma coisa, que num determinado momento formou uma bolha de sangue dentro da boca, que ele ainda não sabia que era de sangue, porque aquilo doeu muito, por isso que é o nome angina, né? E aí ele percebeu que rompeu alguma coisa, a tal da bolha, e a boca encheu de sangue vivo. Ele achou que ia se afogar naquele sangue. Ele não sabia de onde vinha aquele sangue todo dentro da boca. Um paciente uma vez, inclusive, me disse assim, doutor, eu achei que tinha me rompido um vaso da cabeça. Achei que estava tendo um derrame e aquele sangue estava descendo. É uma história fantástica, que soa até absurda, caso a gente não conheça a patologia. E aí, ele cuspiu e lavou a boca, e dali a alguns minutos parou tudo, não tinha mais sangramento e ficou uma ferida. A gente vai examinar esse paciente porque faz parte do protocolo, a gente já sabe o que ele tem, é angina bolhosa hemorrágica. Uma dessas situações que a história é clássica, o evento é clássico, vai sempre se repetir e a gente não vai ter dúvida em estabelecer o diagnóstico. Bom, no momento que estamos satisfeitos com a história da doença atual, vem um próximo momento nessa anamnese, nessa avaliação, dentro desse regramento do PMOP, que é a história médica pregressa, HMP.
A história médica pregressa é extremamente importante porque é o inventário de saúde do paciente. Nós não costumamos utilizar aquele questionário pronto que ele vai respondendo com X e fichinha ali, e mente, desmente ou omite as coisas. É também um ponto que nós gostamos de conversar com bastante cuidado, detalhadamente com o paciente, e quando nós fizemos isso, também nós usamos questões abertas e fechadas, e vamos com uma conversa que às vezes as questões se repetem, para que a gente consiga extrair os fatos. Se você perguntar para o paciente, você tem algum problema de saúde? E invariavelmente nós começamos com essa pergunta, 90% das pessoas vão te dizer que não tem problema nenhum. Aí você passa para a próxima pergunta. Você toma alguma medicação todos os dias? Eu tomo atenolol. Bom, então você é hipertenso. Então você tem um problema de saúde. Não precisa dizer isso, obviamente, né? Parece até grosseiro falar isso para o paciente. Mas é o raciocínio que nós temos que fazer. E aí você diz, então a pressão é alta. Não, a pressão é boa. Sim, é boa porque toma a medicação. É outro raciocínio que nós precisamos fechar. Ou então, eu uso metformina, um medicamento para controlar a glicose, então é diabético. Então, com essa pergunta, você toma alguma medicação todos os dias, a gente consegue já mapear grande parte dos problemas de saúde do paciente. E aí, obviamente, vamos ter que perguntar todos os remédios. E ele começa a te falar. E quando ele terminar de falar, você conta quantos medicamentos ele disse. Eu tenho aqui 4 medicações. São 4 que você toma todos os dias. E aí ele vai se dar conta se esqueceu alguma das medicações. Não esqueça jamais de especificamente perguntar 2 medicamentos. Os alendronatos, porque eles interferem drasticamente no metabolismo ósseo, a gente precisa saber. Às vezes os pacientes pensam que é uma vitamina para os ossos, e é importante destacar isso, é importante esmiuçar esse ponto, principalmente quando ele já cita que toma uma vitamina para os ossos, né? Se ele não lembra o nome, é preciso que ele traga a receita, traga a bula, traga a caixinha, na próxima vez que ele vier consultar, para que isso fique esclarecido. E a segunda medicação que nós não podemos deixar de perguntar é o uso do AS crônico diário profilático, porque o AS interfere na agregação plaquetária e na hipótese de qualquer procedimento cirúrgico, esse paciente vai ter um risco hemorrágico muito aumentado. Então, ele vai dar a lista de medicamentos, mas vale a pena perguntar esses 2 especificamente. Os outros anticoagulantes também são importantes? Claro, são importantes, mas usualmente o paciente é mais consciente do uso dos anticoagulantes. Parece que o AS é algo inocente. E ainda, nesse rol de interferências no processo de coagulação, a ginkgo biloba, que os pacientes fazem uso e têm a noção, muitas vezes, de que aquilo seja algo como uma homeopatia, um remédio natural, e ela pode trazer hemorragias mais severas do que aquelas que o AS provoca. Então, muita atenção com a ginkgo biloba, porque muitas vezes ela não é valorizada e ela passa despercebida na história médica pregressa. Muito bem. Perguntou se tinha problema de saúde, perguntou a medicação que usa. Próximo passo, já baixou o hospital? E aí, vale a pena desdobrar essa pergunta em 2 questões. Primeiro, já baixou o hospital por doença? Quer dizer, internações clínicas. Segunda situação, você já fez alguma cirurgia? Quer dizer, a internação cirúrgica. Há percepções diferentes sobre isso. E é importante que nós façamos essas perguntas também separadamente. Eventos hemorrágicos, as pessoas estão andando no mundo desde que nasceram e elas vão saber se elas têm histórias de hemorragias prévias. Então é preciso que se pergunte, né, se quando se corta sangra normal, para de sangrar, ou se isso tem intercorrências maiores ou não. Depois desse levantamento da questão hemorrágica, é preciso saber também o passado alérgico do paciente. E aí, quando ele relata esse passado alérgico, nós precisamos diferenciar efeitos adversos de alergia. Se o paciente conta que tomou remédio e teve dor de estômago, isso é efeito adverso, isso não é um efeito alérgico. Então, depurar essa informação
é importante. E aí a gente precisa ser um pouco recorrente nas perguntas, né? Na questão da cirurgia também, você já fez alguma cirurgia, ele te conta uma. Eu operei uma hérnia. Quanto tempo faz? 5 anos. E se você não perguntar de novo, talvez ele não conte que tenha feito mais cirurgias além daquela. Então, foi só essa cirurgia? Tem mais alguma? Terminou toda essa parte, devolve uma questão aberta para o paciente, do tipo, tem mais alguma coisa a respeito da tua saúde que você não me contou, ou que você acha que eu preciso saber? E aí ele vai ter a possibilidade ou a hipótese de te contar algo mais, caso tenha passado alguma informação aí despercebida, alguma coisa para trás. Então essa parte também é extremamente importante. O próximo momento no PMOP são os hábitos. Interessa particularmente na questão da boca, o tabagismo, e também aqui a gente tem que ser específico, não basta registrar se o paciente fuma ou não, é importante nós sabermos quanto ele fuma diariamente e há quanto tempo ele fuma. Se nós quisermos inserir esse paciente ou propor para ele um esquema de prevenção de câncer de boca, onde ele vai fazer consultas regulares conosco, periódicas, para nós avaliarmos alterações bucais. As pessoas fazem isso para câncer de próstata, de mama, de intestino, de colo de útero e devem fazer para a boca também. Essa regularidade entre uma consulta e outra, a questão do tabagismo é um dos pontos importantes que vai nos ajudar a determinar se esse paciente precisa consultar conosco uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, quiçá uma vez por mês. Se ele tem alterações importantes, significativas e se ele fuma uma quantidade grande de cigarros. Quando você quantifica isso, você vai anotar quantos cigarros por dia. Uma carteira tem 20 cigarros, não registre uma carteira, né? Registre 20 cigarros, e há quantos anos ele fuma. Se o paciente diz que não fuma, pergunte se ele nunca fumou. E se ele disser que fumou e parou, repita todo o processo, com uma informação a mais. Parou há quanto tempo? Eu parei há 15 dias. Eu parei há 15 anos. Fumou por quantos anos? E quanto você fumar? Então faça esse registro detalhado, justamente porque esse paciente deva talvez ser inserido num esquema de consultas regulares, que é um grande nicho de trabalho dentro da estomatologia. Depois você precisa saber se ele consome bebidas alcoólicas. Se você perguntar para o paciente se ele bebe, também invariavelmente as pessoas negam. Então, seja ardiloso. Pergunte se ele costuma tomar um aperitivo. Pergunta se ele costuma tomar regularmente bebidas de álcool. E aí a pessoa consegue relaxar um pouquinho e dar uma resposta mais sincera, dar uma resposta mais verdadeira. A associação do tabagismo e do álcool potencializa em até 6 vezes o risco para que o paciente tenha câncer de boca. Precisa ser dito, precisa ser esclarecido. Mais um ponto importante para valorizar a nossa consulta. Dependendo da região que você mora, outros hábitos podem ser importantes. Por exemplo, o chimarrão, ou o tererê, ou enfim, qualquer outro tipo de hábitos que o paciente possa desenvolver. Às vezes, isso não tem relevância com o problema, mas pode ser importante ou relevante para o pós-operatório ou para alguma outra circunstância como essa. Estando você criança, né? Você não vai fazer essas perguntas. Criança, você vai tentar investigar os hábitos realmente da infância, se ainda usa chupeta, se ainda usa mamadeira, se rói unhas, se rói o lápis, se rói objetos, hábitos parafuncionais dessa natureza. Invariavelmente, nós temos que fazer essa pergunta para a mãe ou para o familiar que estiver acompanhando a criança. Na avaliação médica clássica e prontuário médico orientado ao problema, né, do PMOP, você terá agora um ponto que chama revisão dos sistemas. E nem sempre é pertinente na prática da odontologia fazer essa parte de revisão dos sistemas, porque é muito realmente direcionado para a clínica médica, onde você vai fazer a revisão do sistema gastrointestinal, sistema geniturinário, sistema músculo-esquelético, sistema neuromuscular, enfim. Se isso se aplicar àquilo que você está investigando, nada errado,
faça essas perguntas também, né? Mas caso contrário, é opcional, você pode passar já para a próxima parte então da nossa investigação, que é o exame propriamente dito. Aí você vai passar o paciente para a cadeira odontológica. Às vezes, isso é apenas 2 passos dentro do consultório, levantar de uma cadeira e sentar na outra. Não importa, é importante que isso seja em momentos distintos. E aí então você senta o paciente na cadeira odontológica e faz aquele exame físico detalhado, minucioso. Lembre-se que não é um exame para procurar cárie e doença periodontal, é um exame dinâmico. Quando a gente está trabalhando com o estômago, a boca mexe demais, mastiga, fala, então a língua está sempre em movimento, região jugal, lábios, tudo se movimenta. E às vezes as situações são justamente provocadas por essa movimentação, por atritos entre as estruturas, isso gera muita ceratose friccional, uma série de problemas que inclusive podem ser supervalorizados. Então identifica direitinho, não esquece do pescoço, é importante palpar o pescoço, maneje todas as estruturas, não só olhe, mas toque. Palpar é importante nesse exame físico. E ao final desse processo, somente aí você vai julgar se são necessários exames complementares para o paciente ou não, em função do problema, em função daquilo que você observou durante o exame físico e de tudo aquilo que você escutou durante a anamnese. Como eu citei no início, não é necessário que você utilize essa sistemática de registro de dados, isso é apenas uma forma de fazer, é uma das muitas formas, uma das sugestões que a gente pode lhe apresentar, mas escolha uma maneira, deixe os exames para o final e não esqueça que os exames são complementares ao exame clínico, ao exame físico. Exames não devem ser utilizados para triagem. Mesmo em casos cirúrgicos, não há indicação de você pedir hemograma ou provas de coagulação para todos os pacientes. A indicação vai ser dada lá na anamnese, lá na conversa preliminar, se você identificar algo que justifique solicitar esses exames. Muito bem, tirou as suas conclusões e agora então você está com o seu processo de diagnóstico encerrado. Vai formular um diagnóstico que pode ser provisório, um diagnóstico presuntivo, e vai instituir a forma de tratamento ou aconselhamento, ou seja lá o que for. Dessa maneira, você fez uma avaliação que é minuciosa, que é adequada e que não há razão para você ter constrangimentos em cobrar essa consulta, de maneira nenhuma. Porque foi uma consulta feita com todos os passos, e ela é verdadeiramente uma situação, uma consulta que ela é muito mais parecida com uma consulta médica do que a nossa consulta tradicional de dentista, onde a gente está procurando identificar os problemas dentários propriamente ditos. Não dá para a gente dizer que são odontológicos, porque isso que a gente está fazendo é a essência da odontologia. E aí então, não os problemas especificamente dentários, mas a queixa que se refere a lesões, enfim, e aí você vai monetizar. Quanto você vai cobrar por essa consulta é outra história, porque isso depende de uma série de fatores, como a realidade local, a localização do consultório, enfim, a sua formação no geral, o hábito da região onde você vive, mas é claro que isso tem que ser remunerado. Divulgue para os seus colegas que você faz esse tipo de atendimento. Não são todos que vão fazer, embora todos devessem fazer, e você vai acabar recebendo indicações e recebendo encaminhamentos dos seus colegas que não gostam, não querem ou não entendem essa possibilidade dentro do consultório da estomatologia. Se você trabalha com convênios, as consultas também são remuneradas. Você vai ter um intervalo lá de reconsulta, onde o convênio não cobra ou não permite a cobrança, até porque no momento que você institui alguma forma terapêutica, você precisa saber se ela deu certo, e o paciente vai ter que retornar. E isso faz parte da conduta inicial, faz parte do atendimento todo, essa consulta de retorno. Assim como não se cobra para tirar pontos
de procedimentos que nós realizamos, também nós não cobramos a consulta de retorno, onde nós vamos observar o resultado do tratamento que a gente instituiu. Mas se esse paciente vai retornar daqui a mais de um mês pelo problema que voltou a acontecer ou por uma nova queixa, é uma nova consulta, e sendo uma nova consulta, de novo, ela merece e deve ser cobrada, porque é o seu trabalho, é a sua dedicação. Talvez o ponto mais importante nessa questão seja a gente, cirurgião dentista, mentalmente desvincular a ideia de que nós precisamos executar um procedimento, executar fisicamente um procedimento para ser remunerado. Não é assim. Isso é um viés que a gente tem ainda da história de chamar cirurgião dentista, né, que é curar com as mãos. É isso que a cirurgia, a palavra cirurgia quer dizer. Então não é necessário obrigatoriamente que a gente execute um procedimento físico para ser remunerado. A gente fazendo um atendimento sério, adequado e tratando o problema do paciente, mesmo que isso não envolva necessariamente um procedimento, a consulta ou o atendimento, ele deve ser cobrado e você deve ser remunerado por isso. Eu sou Maurício Focuvaz, sou cirurgião dentista como você, ajudo colegas a serem a referência em estômago nas suas regiões. Caso você não esteja inscrito no canal do YouTube, Facebook, Instagram, me segue em todas essas mídias. Diariamente eu estou postando conteúdo para te ajudar nisso. Dá um joinha lá, convida mais colegas para acompanhar, clica no sininho do YouTube para receber as notificações sempre. Um grande abraço.